Lição número 18. Quem come a minha carne? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,56. Pouco antes de apresentar aos discípulos a necessidade deles de comer e beber o seu sangue, ele disse que a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6,55. Após afirmar que aqueles que assim o fazem permanecem nele, completou: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6,57. E por fim, encontramos que muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João 6,60. Tristemente, muitos dos que se dizem seus discípulos ainda hoje se escandalizam quando se lhes apresenta a necessidade de alimentar-se espiritualmente da carne e do sangue de Jesus. Embora sejam espírito e vida, ou seja, são ensinos espirituais que precisamos comer e beber, o convite aqui não é feito para que se entenda neste particular a sua divindade, mas sim sua humanidade. Pois somos convidados a entender e aceitar o Cristo feito carne, o ser humano Jesus, aquele que possui carne e sangue como todos possuímos, embora ele, claro, sem pecado. Quando se apresenta a plena humanidade de Cristo e afirmamos que ele veio em carne de pecado, enfrentando todas as dificuldades que nós enfrentamos e muito mais, pois ele foi tentado como nenhum outro. Quando dizemos que ele era aqui na terra e para sempre será um ser humano, muitos de fato se escandalizam. Palavras como perfeccionistas e outras mais são usadas para atacar aqueles que creem que é possível vencer como Cristo venceu em sua humanidade. Líderes de hoje, e não são poucos, afirmam que até que Cristo venha, seremos ainda todos pecadores. Ensinam isso porque não entendem o Cristo plenamente humano. Mas a pergunta a ser feita não é se é ou não possível viver sem pecar. A pergunta a ser feita aqui não é se Cristo encontrará na terra em pé pessoas irrepreensíveis e sem engano na boca, mas sim se Deus é ou não capaz de preparar um povo com estas características. A pergunta é se Cristo encontrará ou não na terra um povo que refletirá o seu caráter. Cristo, afinal, venceu como um ser humano, sendo nosso exemplo em tudo, ou venceu porque era meio humano e meio divino? Como venceu? No mesmo versículo, logo abaixo ensina: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6,57. Assim como, ou seja, da mesma maneira, ou exatamente da mesma maneira que ele vivia pelo Pai, não por ter um poder que não possamos ter, não por ter algo que não temos condições de ter, mas por viver dependendo do Pai. Assim, desta maneira, quem dele se alimenta, quem nele confia, também viverá por ele. No final, a única questão é que alguns se escandalizam e outros simplesmente creem. E você? Crê ou se escandaliza? Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.